Muito boa noite, senhoras e senhores. Damos início à sessão solene da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, conforme proposição do vereador Rodinei Candeia, assinada pela mesa diretora com a finalidade de conceder o título de vereador emérito ao senhor Júlio Ferreira de Andrades. Júlio Andrades atuou como vereador na 12ª legislatura do município de Passo Fundo, no período de 1º de janeiro de 1997 a 31 de dezembro do ano 2000, desempenhando um papel fundamental na promoção da transparência e na defesa dos interesses da população. Seu compromisso com a ética e com a responsabilidade no exercício da função parlamentar foi marcante, estabelecendo um padrão de integridade e servindo como inspiração para seus colegas. Convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa oficial. O presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, vereador Saul Spinelli. Representando o Poder Executivo Municipal, o secretário de Transparência e Relações Institucionais, Josué Longo. E neste momento, convidamos para vir até a mesa oficial o homenageado desta solenidade, o senhor Júlio Ferreira de Andrades e sua esposa, a senhora Otília Pelk Andrades. Registramos também a presença dos seguintes vereadores: Ada Cristina Munareto, Alberi Nascimento Grando, Ernesto dos Santos, Evandro Meirelles, Renato Orlando Tchecker e Rodinei Candeia. Os demais vereadores, em virtude de outros compromissos previamente agendados, não puderam se fazer presentes, mas reiteram seus votos de estima e consideração. Agora, para conduzir a solenidade, nós vamos repassar a palavra ao presidente do Poder Legislativo Municipal, vereador Saul Spinelli. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial e as demais que nos visitam neste ato, a imprensa, as senhoras e os senhores. Eu convido que a todos para que em pé acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro.
pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. A Câmara Municipal de Vereadores do município de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição do vereador Rudinei Candeia, assinada pela mesa diretora, para homenagear o senhor Júlio Andrades com o título de vereador emérito de Passo Fundo. Esta homenagem é feita ao vereador e ex-presidente desta casa. Eu convido agora o vereador Rudinei Candeia, proponente da homenagem, para que faça o uso da tribuna pelo tempo regimental de até 15 minutos. Senhor presidente dessa casa, Saúl Spinelli, senhor Josué Longo, secretário de Relações Institucionais, representando o Executivo Municipal, querido ex-presidente da Câmara, Júlio Sebastião Ferreira de Andrades, dona Otília Belk de Andrades, é um prazer estar aqui, meus caros colegas vereadores, doutor Alberi, Ernesto, Meirelles, Chequinho e Ada. Senhoras e senhores, família, minha esposa Roberta, minha filhinha Tetê, e os outros amigos, sejam muito bem-vindos, senhores que nos acompanham. Júlio Ferreira de Andrades nasceu em Cruz Alta em 1942. Em agosto, leonino, né? Sendo o primogênito de 9 irmãos e oriundo de uma família humilde. É advogado, contador, escritor, professor, auditor fiscal, ex-secretário municipal e ex-vereador, sendo também presidente desta Câmara durante o período. Foi vereador de 97 aos anos 2000. Desde jovem, trabalhou para ajudar a família. Serviu no Exército em 61 e entre 67 e 74 trabalhou na contabilidade do Zé de Coste. Em 75, tornou-se supervisor de créditos e cobranças da Texaco do Brasil, colaborando para a instalação de várias empresas de combustíveis e transporte em Passo Fundo. Na década de 80 também foi professor da Universidade de Passo Fundo, sendo pós-graduado e lecionou contabilidade, estrutura e análise de balanços. Foi nessa época que iniciou sua trajetória política no movimento democrático brasileiro, sendo nomeado secretário municipal de Fazenda pelo então prefeito Firmino Duro, em 1980. Em 83, passou no concurso para exator estadual. Agora, o cargo se chama auditor fiscal da Receita Estadual e foi nomeado como coordenador regional da administração financeira da região do Planalto Médio. Em 96, foi eleito vereador pelo PMDB e durante a 12ª legislatura foi autor de diversas proposições voltadas ao crescimento econômico do município, além de liderar ações para impulsionar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Durante a sua presidência na Câmara de Vereadores, de janeiro de 99 a 2000, promoveu a informatização da casa, a contenção de gastos com locomoção e promoveu a instalação da TV Câmara. Também foi responsável pela criação da unidade de saúde lá do bairro São Cristóvão, chamada Dr. Luiz Fragomeni. Além disso, articulou junto ao governo estadual, a Brigada Militar, a Corsã e a membros do meio ambiente a construção da chamada barragem da Fazenda da Brigada, visando melhorar o processo de captação de água em nosso município. Até a água que nós temos em Passo Fundo devemos, em parte, ao Júlio. Outro destaque de sua atuação foi a negociação da permuta dos terrenos do antigo frigorífico Planaltina pela área onde hoje está o Colégio Salomão Iosp.
Tive a honra de participar dessa negociação como procurador de Estado. Essa iniciativa permitiu, mais tarde, a instalação do Colégio Tiradentes na antiga sede do Salomão Iosp. Júlio também é membro titular da Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, ocupando a cadeira número 2. Também foi presidente da Associação de Moradores da Vila Santa Maria, membro das diretorias das paróquias São Cristóvão e São Francisco de Assis, além de ter colaborado com o CTG União Campeira e também o Coredes Produção. Também participou ativamente em diversos conselhos. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, Conselho Municipal de Desenvolvimento, Núcleo do Fórum Permanente dos Conselhos Regionais de Acompanhamento e Gestão, da Companhia de Desenvolvimento Passo Fundo, a CODEPAS, a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, CDE, e o Conselho Fiscal da Universidade de Passo Fundo. Foi ainda membro do Conselho Municipal do Idoso e tesoureiro da Assistência Social Leão XIII. Além disso, Júlio foi também conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil entre 2009 e 2012. Ainda, como escritor, Júlio tem uma vasta produção literária abordando temas pelas quais sempre lutou, como os direitos da criança, como a contabilidade e o combate à violência infantil. Seu livro mais recente, Débitos e Créditos da Vida, é um exemplo disso. Senhoras e senhores, como vocês viram, o currículo do Júlio Andrades é tão extenso que nós poderíamos ter uma sessão solene só para falar dele. Permito-me destacar uma ação específica que tive a honra de participar em 1994. Eu sugeri ao então Procurador-Geral do Estado, Dr. Gabriel Paulo Fadel, a criação de um programa de cobrança dos grandes devedores do Estado. A ideia foi bem recebida e fui incumbido de colocá-la em prática. Não imaginava o tamanho do desafio que me aguardava. Na época, a maioria das grandes empresas da região estava em falência ou concordata. E os leilões dos seus bens eram, na verdade, inúteis. O caso mais clamoroso da época foi da antiga fábrica de máquinas agrícolas Menegas. Tentei recuperá-la via administração judicial, não deu certo. Tentei com uma empresa dos funcionários, não deu certo. Foi então que o Júlio Andrades, um verdadeiro guru da Secretaria da Fazenda, sugeriu que procurássemos um investidor. Confesso que eu não sabia o que era. Ele me explicou o conceito e disse: eu conheço um rapaz de Marau que tem perfil para o que você precisa. Sugeriu convidarmos o proprietário da Metasa de Marau, o senhor Antônio Roso, para assumir a Menegas aqui em Passo Fundo. Assim fizemos. Júlio disse mais que precisávamos envolver o poder público para dar maior dimensão à iniciativa e apresentou a proposta ao então prefeito Oswaldo Gomes. E fomos os três até Marau fazer o convite. O resultado da sugestão do Júlio foi transformador para a nossa cidade. A Metasa Agrícola deu origem à CUM, que emprega hoje mais de 1.000 pessoas, que gerou a BS Bios, que responde por 25% do PIB de Passo Fundo, hoje BH, o Passo Fundo Shopping, onde era o Zedecoste que ele trabalhava, e outros inúmeros empreendimentos que aumentaram o PIB de Passo Fundo em mais de 1.500% desde aquela época. Este é o impacto da visão do Júlio Andrades. Eu acredito muito na teoria do ponto de virada, de que uma pequena ação pode ter resultados muito grandes. E esse caso mostra que a iniciativa do Júlio Andrades, então vereador de Passo Fundo, transformou nossa cidade e ainda continua dando frutos. Seu livro mais conhecido, que eu já mostrei aqui, Débitos e Créditos da Vida, chegou até o Papa. Aqui uma carta do Vaticano falando sobre a obra
do Júlio Andrade. Nessa obra, ele faz uma analogia genial com o sistema de partida dobrada da contabilidade. Ele diz: a cada crédito corresponde um débito, e a cada débito, um crédito. Com maestria, ele aplica esse princípio na vida. Quem recebe, deve. Quem dá, tem a ver. Ele nos ensina que na contabilidade da vida, os valores são imateriais e dependem do impacto que causamos, conforme a felicidade ou sofrimento que causem aos outros, à humanidade e à natureza. E que o saldo dessas inúmeras ações será credor ou devedor, sendo o resultado de uma vida inteira. Júlio sempre foi comprometido com as causas sociais. Ele assumiu a campanha Transforme Seu Leão em um Leãozinho ainda na década de 80, incentivando doações ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundica, explicando como esses valores poderiam ser abatidos do imposto de renda, deixando aqui o nosso imposto ao invés de mandar para Brasília. Fui pessoalmente visitado por ele e desde então faço doações em benefício das crianças. Júlio dedicou boa parte de sua vida ao direito das crianças, ao combate à violência infantil, à luta contra a fome e à prevenção da violência. Seu trabalho é reconhecido internacionalmente, tendo recebido elogios do diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU, que está o Daniel Balaban, que ele disse assim: em sua bela obra, Júlio Ferreira de Andrade nos ensina que ao recebermos algo, nos tornamos devedores dessa dádiva. Em contrapartida, ao doarmos um pouco de nós, nos tornamos credores perante a vida. A melhor forma de amar é doar-se e lutar por um mundo sem fome, principalmente salvando o futuro, que são as crianças. Procurem amar o próximo e fazer todos que nos rodeiam mais felizes. A felicidade está em doar-se para o bem. Sejamos nessa vida doadores e receberemos os créditos em forma de luz. Júlio propôs que viabilizássemos, através do carinho, da educação e dos esportes, a inserção social e a preparação para o trabalho das crianças, como a forma mais eficaz de combater a violência e a pobreza. Júlio, com o seu trabalho, mudou o destino das pessoas e de Passo Fundo. Júlio nos ensinou que, diante da finitude da vida, devemos nos perguntar: como me apresentarei ao Senhor? Qual será o saldo da minha conta na vida? A mãe do Júlio disse que ele deveria ter um nome de santo e escolheu São Sebastião, que morreu pela sua fé no bem das pessoas. Sebastião significa divino. Júlio Sebastião Ferreira de Andrades entendeu desde cedo que o propósito da sua vida era realizar a vontade de Deus. Que todos nós consigamos ter a mesma iluminação e possamos construir, ao longo da vida, o mesmo saldo positivo que o Júlio Sebastião Ferreira de Andrades tem. Um saldo milionário de solidariedade, honestidade e amor ao próximo. Muito obrigado, nosso vereador emérito, Júlio Andrade. Para concretizar
e perpetuar esta homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega o presente diploma e a respectiva medalha de vereador emérito ao ex-vereador e presidente desta casa, Júlio Andrades. Eu solicito ao mestre de cerimônia que faça a leitura do texto da placa a ser entregue ao nosso homenageado. Vereador emérito. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo confere o presente diploma de vereador emérito ao senhor Júlio Ferreira de Andrades, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Poder Legislativo de Passo Fundo na 12ª legislatura entre 1997 e 2000, conforme iniciativa da mesa diretora. Passo Fundo, 21 de outubro de 2024, assina o presidente Saul Spinelli. E na medalha vereador emérito de Passo Fundo ao senhor Júlio Ferreira de Andrades, conforme resolução número 5 de 2024 da mesa diretora, por relevantes serviços prestados ao Poder Legislativo do município de Passo Fundo. Eu convido os senhores vereadores para juntos façamos a entrega do diploma de vereador emérito e também da medalha ao senhor Júlio Ferreira de Andrades. Não pode. Mas, na parte. Parabenizamos mais uma vez o vereador Rudinei Candeia pela proposição. Isso foi construído com muito carinho. A gente fez questão de conversar, de construir essa homenagem, pelo respeito que o Júlio tem de todos aqui desta casa, dos funcionários, dos servidores, dos vereadores. Quero agradecer muito a equipe da imprensa, através da Grazi, pelo seu empenho e dizer, Júlio, antes de nós prosseguirmos com o protocolo, que a gente
emocionado de ter você ao nosso lado. E no último ano da minha presença nessa casa e como presidente, poder te homenagear. Porque eu estou hoje na causa da criança e envolvido com assistência social pelo teu envolvimento, pelos teus ensinamentos e pelo teu entusiasmo, né? A gente se lembra das reuniões do Condica, das ligações do Júlio, nos pressionando, nos cobrando, que a gente fizesse a nossa parte. Então, realmente é uma honra e um privilégio do Parlamento esta noite homenagear como cidadão, como vereador emérito, o Júlio Andrades, que é o ex-presidente. E nesse momento, nós convidamos para fazer uso da palavra o senhor Júlio Ferreira de Andrades, agora sim, ex-presidente e vereador emérito do nosso município, que faça as suas considerações. Pode ir lá, ou se quiser ficar aqui, tem microfone. Vai na tribuna, Júlio. Fica lá. Vamos lá, Júlio. Queridos, queridas, excelentíssimo senhor vereador Saúl Spinelli, digníssimo presidente e demais integrantes desta Casa Legislativa, ilustres assessores e distinto público aqui presente. E saudação essa também, minha querida esposa, Otília, e aos demais familiares, que muito me suportaram e me apoiaram quando da minha ausência para assumir e participar das atividades desta Casa Legislativa. E saudação essa também aos amigos aqui presentes e aos que nos assistem pela TV Câmara. E sendo esta, presidente, e demais vereadores e povo aqui presente e assistindo, e esta TV Câmara, e peço vênia para citar, com orgulho e felicidades, instalada lá na época, 1999 e 2000, instalada naquela época, né? Para a possibilidade de acompanhamento pela população, né, das atividades legislativas. E tanto das comissões como das sessões plenárias. Assim, a todos e a todas, as nossas saudações e o pedido de vênia para o que segue. Inicialmente, agradecer a Deus pela saúde e pelas necessárias inspirações e, no seguimento, ao vereador Rodinei Candeia, pela sua proposição do meu nome a receber esta homenagem e as demais excelências dessa Casa Legislativa por esta sessão solene de outorga a mim, Júlio Ferreira de Andrades, do título de vereador emérito do Passo Fundo. E por aí, até as relembranças do passado, né? Os registros e a valorização das atividades nesta casa. E tanto como vereador, e como tal, atuando nas comissões e nas sessões plenárias, nas tratativas com autoridades e na representatividade em eventos. E de cujo plenário e da própria imprensa, há de destacar que, além de também fazer tais doações, procurei fazer chamamentos aos contribuintes chamados potenciais do imposto de renda para suas doações ou destinações anuais de até 1% das pessoas jurídicas no lucro real e pessoas físicas do ajuste completo e a crédito dos respectivos
fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente, os chamados Funcrianças Municipais. Aqui em Passo Fundo é o Fundic, que é o mesmo do Funcriança. E sem custos de acrescentar e de alertar, sem custos aos doadores, ao serem abatidos, essas doações, ao serem abatidas nas declarações do imposto de renda. Isto é, se não fizermos a destinação, a doação, esses recursos são repassados integralmente para a União. E aí os não doadores se tornam infiéis depositários. E isso vai acumulando na contabilidade da vida. Então, esse pronunciamento da Câmara, esse apoio, esse alerta que a Câmara fez, levantando esse assunto, é um dever também da Câmara, e oxalá realmente ele chegue nas pessoas que estão nesse patamar de rendimentos e que busquem, procurem falar com os seus contadores, aqueles que fazem a sua declaração do imposto de renda, para fazer essa destinação local em cada município desses valores. E valores estes, quando destinados, a serem repassados para as entidades sociais, as entidades assistenciais, né, para assistência às crianças. Então, e no seguimento como presidente dessa Casa Legislativa, a qual aqui no discurso, eu quero também registrar que no seguimento como presidente dessa Casa, tive a honra e o dever, né, de administrar e dar as representatividades necessárias. Porque nós, eleitos, nós assumimos esse dever e temos que cumprir esse dever. E fortemente, junto aos órgãos do Estado e na capital federal, em Brasília, nós também fizemos, nos contatos junto às secretarias e órgãos ministeriais. Inclusive, senhor presidente, em Santiago do Chile, na então recepção aos cavaleiros do Mercosul, doutor Aires. Na época dos cavaleiros do Mercosul, quando houve a recepção lá na travessia a cavalo por Mendonça, na Cordilheira dos Andes, até chegar em Santiago do Chile, né, nessa divulgação. Então, e no final, desta legislatura como vereador, também pela inspiração de Deus, fui autor do projeto de lei, que tramitado nas comissões e votado no plenário, tornou-se a Lei Municipal 3340/98, ainda em vigor em todo o Brasil, das doações, né, econômicas das novas empresas, da Lei Municipal, a extensão dos incentivos fiscais e econômicos às novas empresas, da Lei Municipal do então vereador Giovanni Corralo, e também na ampliação e diversificação das atuais empresas. E o que ocorreram e estão aí ativas, gerando vagas e tributos. E por aí, então, a viabilizar a recuperação de vagas, novos empregos, geração de tributos, e assim o desenvolvimento econômico e social do município e da região. E lei essa e outras tantas dos demais colegas também que atuaram conosco, com sabedoria, sancionados pelo então prefeito Dr. Júlio Teixeira, e cujos resultados positivos aqui em Passo Fundo se concretizaram e pode ainda propiciar outros investimentos. Assim, ilustre Casa Legislativa, cumprida a nossa missão nesse legislativo, estamos agora, 20 anos após, surpreendidos e orgulhosos por esta menção honrosa de autoria do excelentíssimo vereador Rodinei Candeia, e aprovada pelo plenário dessa casa. O que muito me engrandece e nos engrandece a nossos familiares, e assim agradecemos. E pois então, agradecido e orgulhoso, o meu honrado e forte abraço a todos, tá?
Agradecemos ao vereador emérito Júlio Andrades pelas suas considerações nesse momento de homenagem e parabenizamos mais uma vez pela dedicação e trabalho realizado em prol do Legislativo e da comunidade de Passo Fundo. Passamos agora a condição dos trabalhos para o mestre de cerimônias, Matheus Barato. Lembramos que após o encerramento da solenidade, convidamos a todos para se dirigirem ao saguão aqui da Casa Legislativa para o ato de descerramento da foto oficial do senhor Júlio Ferreira de Andrades na Galeria dos Vereadores Eméritos de nossa cidade. Mais uma vez, ressaltamos a satisfação da Câmara Municipal de Passo Fundo em prestar esta justa homenagem. E após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município gaúcho de Passo Fundo, fica encerrada a presente sessão. Tenham todos uma ótima noite. Tá bem? Tá falando comigo, né? A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$ 3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.